Ao longo desses anos, de todas essas situações que eu vivi, tiveram muitas situações que me marcaram. Muitas coisas me marcaram positivamente, negativamente. A enfermagem, diferente de muitas pessoas, né, na minha vida, ela não foi algo que eu sonhei em fazer. Eu nunca pensei em salvar as pessoas, em cuidar das pessoas. A enfermagem para mim foi mais uma resposta imediata ao que eu precisava. Eu vim numa cidade grande para cá e chegando aqui os meus pais separaram e eu tive que assumir um papel que não era meu. E aí eu terminei o ensino médio e tinha que fazer vestibular, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu conheci uma senhora que ela era auxiliar de enfermagem e ela falou assim comigo: por que você não faz o curso de auxiliar de enfermagem? Você vai ter tempo para estudar, você vai trabalhar um dia sim, um dia não, isso te proporciona tempo para estudar e te dá tempo para pensar o que você quer fazer no vestibular e ainda te dá uma profissão, que é o que você precisa. Então eu pensei assim, eu na enfermagem não combina, porque eu vejo as pessoas passando mal, eu passo mal junto, como é que eu quero entrar na enfermagem? Mas foi uma solução imediata, que eu precisava daquele desafio, precisava vencer aquilo, né? Fui para Santa Casa, onde tinha um curso de auxiliar de enfermagem, e aí entrei lá, fiz o curso e quando chegou na época do estágio, eu me surpreendi. É lógico assim que eu tive os momentos que eu tremia, que eu passava mal e tal, mas eu gostei muito, principalmente quando eu fui para o CTI clínico. Eu entrei no CTI clínico e eu vi um setor assim com... Os meus plantões como estagiária foram muito pé frios, mas tinha muita coisa acontecendo, muitas ocorrências acontecendo nos meus plantões e o pessoal sempre a postos para resolver aquilo tudo e eu achei aquilo o máximo. Falei, eu acho que eu quero urgência e emergência. Aí fui fazer estágio na porta da Santa Casa, que antes tinha a porta da Santa Casa, onde recebia o bombeiro, o SAMU estava começando aqui na cidade. E aí eu fui para a porta e aí achei meu habitat. Falei, é isso que eu quero, é aqui que eu vou ficar. E aí passei a maior parte do meu estágio ali e concluí o curso de auxiliar de enfermagem na Santa Casa. Logo depois de uma semana que eu estava formada, uma outra instituição me contratou. E aí eu comecei a trabalhar nessa outra instituição. A minha superação na enfermagem foi mais por necessidade. Eu precisava ter uma profissão, então eu precisava concluir aquele curso, né? E aí eu tinha medo de mexer com o corpo de paciente depois que morre. Eu tremia quando eu mexia com agulha, com seringa. Eu chegava em casa, chorava horrores com a minha mãe. Como é que eu quero ser da área de saúde se eu não consigo segurar uma seringa? Aí minha mãe, calma, minha filha, calma, tudo ao seu tempo. Então, conforme foi passando o período de estágio, conforme eu fui me forçando, né, a vencer aquele medo, eu fui conseguindo superar. E hoje é muito difícil uma coisa que me deixe, assim, apavorada na hora de atender. A gente vai se acostumando, né? Eu comecei como auxiliar de enfermagem, depois eu fiz a graduação, fiz pós-graduação. Apesar de eu achar que eu fosse trabalhar no pré-hospitalar, o caminho foi me levando para o intra, né? Eu trabalhava muito em terapia intensiva. E ao longo desses anos, de todas essas situações que eu vivi, tiveram muitas situações que me marcaram. Muitas coisas me marcaram positivamente, negativamente. Muita coisa, enquanto profissional, com colega de trabalho, com a equipe, com o paciente, com a situação que a gente estava atendendo, muitas situações me marcaram. Mas eu tive uma situação agora, depois que eu comecei a trabalhar no pré-hospitalar, que ela me marcou muito, porque a gente, na área de saúde, a gente não tem muito direito de errar. E isso obriga a gente a estudar muito. Então, eu estudei muito para trabalhar onde eu estou trabalhando agora. Mas aí a gente estuda para vencer uma doença, para vencer uma situação, para salvar a vida de um paciente. A gente é focado naquela situação, a gente não percebe tudo que está envolvido, né? E um dia eu estava de plantão num fim de semana e a minha ambulância foi acionada para atender uma PCR. E aí na hora que eu cheguei na casa da ocorrência, né, tinha um senhor caído no chão da sala
já cardiopata. Tinha uma moça ajoelhada do lado dele fazendo compressão cardíaca nele. E aí a gente assumiu a ocorrência, ela se juntou a um adolescente que estava meio nervoso, chorando, e foram lá para dentro da casa enquanto a gente estava fazendo o atendimento. O atendimento foi feito assim, da melhor forma que a gente conseguiu fazer, porque nesse momento eu já tinha feito vários cursos no pré-hospitalar, até na instituição aqui no IESP. E eu estava segura do que eu estava fazendo. Tudo que a gente podia fazer para aquele paciente, a gente fez. Todo o protocolo foi aplicado nele. A equipe que estava atendendo ele era uma equipe muito envolvida. E o condutor que estava comigo também, eu não posso reclamar dos meus condutores. Eles são os meus braços e as minhas pernas dentro da ambulância, né? E a gente era uma equipe muito coesa, todo mundo sabia o que tinha que ser feito, todo mundo sabia qual era o próximo passo, o que tinha que fazer. A gente ficou lá inúmeros minutos, né? A gente ficou vários minutos ali atendendo ele, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter a parada cardíaca. E aí ele, como eu te falei, ele estava deitado no chão da sala e a gente foi colocar ele no quarto, em cima da cama, né? Para colocar um lençol por cima dele, uma posição mais digna. E aí a gente falou com a família que não tinha mais o que ser feito naquele momento, que a gente tentou fazer o que podia, mas não foi possível. E aí fomos embora. Naquele dia a gente foi com um misto de emoções para casa, para base, né? A gente foi com um misto de emoções para base. Primeiro a gente ficou muito feliz, porque tudo que precisava ser feito por ele a gente fez. Tudo que a American Heart diz que é para a gente fazer em suporte avançado de vida foi aplicado naquele paciente. Então a equipe trabalhou muito bem, mas a gente também ficou muito triste porque o pré-hospitalar não gosta de perder para a morte, né? A gente sempre trava uma briga com ela. E aí passou algum tempo, alguns meses, na cidade que eu trabalho no pré-hospitalar, teve um seminário de urgência e emergência e uma das enfermeiras que foi chamada para ministrar uma palestra foi lá falar sobre uma palestra da relação entre o pré-hospitalar e o intra-hospitalar, essa passagem do paciente, né, como que essa relação é conturbada. E aí no meio da palestra dela, ela começou a falar que ela precisou uma vez do SAMU e que ela foi muito bem assistida. E ela era aquela mulher que estava ajoelhada do lado do pai fazendo compressão cardíaca no dia que minha ambulância foi acionada para atender. E aí ela falou assim, eu precisei do SAMU no pior momento da minha vida, que foi a morte do meu pai. E eu fui muito bem assistida por eles. Eu gostei muito do trabalho que eles tiveram. Foi um dia muito ruim. O meu pai morreu naquele dia. Isso é ela dizendo, né? O meu pai morreu naquele dia. Mas ele teve o que precisava na morte dele. Ela usou algumas palavras que ela falou assim, que quando ela estava ali fazendo a compressão cardíaca no pai dela, parecia que estava passando horas, mas que o SAMU chegou muito rápido. E na hora que a equipe chegou, ela disse que a impressão que ela tinha era que Deus tinha entrado na casa dela e que o pai dela ia voltar. Ela disse que foi para o quarto, se juntou ao sobrinho e à mãe, começaram a fazer as orações deles, né, para ver se ajudava a gente de alguma forma. E aí ela falou que conforme os minutos foram passando, ela percebeu que não era Deus que tinha entrado na casa dela, mas que eram anjos enviados por Deus para dar um pingo de dignidade na morte do pai dela. Então, nessa hora, assim, eu que estava lá para assistir uma palestra, comecei a chorar horrores, né? E me fez pensar que a gente não estuda para ir ali salvar um paciente, a gente não estuda só para ir ali reverter uma parada cardíaca, ou seja lá qual ocorrência for. A gente invade o espaço de um paciente, a gente invade o ambiente familiar dele para atender, e tem tantos outros sentimentos envolvidos ali, tantos outros. Quer dizer, para a gente, a nossa vitória no pré-hospitalar seria reverter a parada cardíaca, mas a gente teve uma outra vitória mesmo ele não voltando, que foi a gente ter trazido um momento de paz, de serenidade para essa família, mesmo na morte do pai dela. Então isso eu achei bastante gratificante.